Lutador de UFC acaba com a graça de Enzo Folgado e seu guarda-costas confiante. Isso aqui deve ser algum streamer, né? Aqueles moleque daqui, essa rapaziada que fica fazendo graça, que fica passando na rua, mexendo com a mulher dos outros, enquanto faz live, tem um segurança gigante. É sempre aqueles caras, é sempre a mesma aparência, é um cara branco com... é um moleque branco, os streamers no caso. Os streamers são sempre um moleque branco, magrelo, fica mexendo com a vida dos outros. Os caras com a vida ganha, fica mexendo com a vida dos outros, mexe com pessoas velhas, mexe com morador de rua, mexe com homem, com mulher. E quando a pessoa vai tentar fazer alguma coisa para se defender, vem um segurança dele de 3 metros de altura, ou bate na pessoa, imobiliza a pessoa, ou só afasta a pessoa. E aí o cara fica tirando onda. E acha isso engraçado. Ele acha isso engraçado porque tá criando conteúdo para ele. Tá dando visibilidade, tá dando visualização para ele. Imagina você tá Eu acho que vai ser disso, né? Eu acho que vai ser sobre isso. Imagina você tá passeando na rua com a sua namorada, seu filho ou sua mãe, e de repente passa um moleque de 1,5 m do seu lado, com cara de playboy, leite com pera. É sempre isso. É sempre isso. E deve ser aquele cara, né? Esqueci o nome dele, mas deve ser aquele cara gringo, da Kik mesmo. É sempre um moleque branco, playboyzinho, com segurança de 3 metros de altura, porque ele não é merda nenhuma. A segurança é gigante. E te dá uma ombrada. E quando você vai tirar satisfação com o moleque, aparece um guarda-costas, um segurança de 2,10 m de altura. O que você faz nessa situação? Esse é o dilema que vivem todas as pessoas que cruzam o caminho de Jack Doherty. Jack Doherty não é aquele streamer, mas é outro. Cruzam o caminho de Jack Doherty. Não é, mas é outro. É sempre um branquinho, com a carinha lisinha, bundinha de neném. Sempre a carinha lisinha. É sempre um cara desse aqui, playboyzinho com a vida ganha e uma segurança de 400 metros de altura. Jack Doherty fez fama na internet fazendo esses tipos de provocações bizarras, onde ele cruza o caminho de pessoas normais que estão vivendo suas vidas normais, dá ombradas, faz provocações, bota dedo na cara e ele não dá a chance da pessoa poder se defender porque ele anda com guarda-costas. Tudo bem que de vez em quando nem sempre sai como eles planejam, mas na maioria dos casos quem cruza o caminho deles são pessoas que dão a falta de sorte de serem pessoas comuns, que não estão preparadas para esse tipo de situação. Eu acredito Exato, eles ficam implicando com gente nada a ver, gente voltando do trabalho, gente indo pra escola, mas pelo visto aqui deve ter se dado mal. Deve ter mexido com algum lutador e aí se deu mal, pelo título do vídeo, né? Lutador de UFC acaba com a graça, então é isso. Deve ter mexido com... Foi mexer com quem não devia. Aliás, não devia mexer com ninguém, né? Comuns, que não estão preparados. Então, a gente tava... Esses streamers, esses caras, ficam esbarrando em pessoas simples, pessoas normais, pessoas indo trabalhar, pessoas que só querem viver sua vida, pessoas que não querem nada contra ninguém, não sabem se defender contra um cara de 3 metros de altura. E ele abusa disso. Então vamos lá. Para esse tipo de situação. Eu acredito também que eles escolham bem os alvos. Eles não vão se meter com um cara potencialmente perigoso para o conteúdo que ele está criando, mas de qualquer forma é muito desconfortável de ver o tipo de conteúdo que ele faz. Se vocês forem ver no programa do Dr. Phil, uma vizinha reclamou que ele perturbava repentinamente com uma dirt bike e acordava a vizinhança inteira. O próprio programa mostrou o Doherty incentivando o público a dar likes para que ele repetisse o comportamento. E sempre que alguém vai tentar fazer alguma coisa, ele já está cercado de seguranças para poder proteger ele e que ele continue com o comportamento extremamente antissocial. E essa é uma outra parte extremamente irritante. Olha isso. Segurança. Olha isso, olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. Ele tem, deve ter o que, 1,60? No máximo 1,70. Olha o tamanho desse cara, mano. Olha o tamanho desse cara. Que ele anda. Um dos episódios mais graves aconteceu em... YouTuber Jack Doherty, bodyguard, Knox Our Man, não sei ler em português, em inglês, tá? Mas ele tava numa festa de influência e o segurança desse YouTuber nocauteou um cara. Outubro de 2023, numa festa de Halloween ligada a David Dobrik. Após uma discussão envolvendo Doherty, seu segurança atingiu Chase Gardella no rosto. Gardella posteriormente processou Doherty, suas empresas e o segurança, alegando inclusive negligência na contratação e supervisão. Doherty chegou a contestar a decisão dizendo que não foi ele quem desferiu o golpe, mas sim o seu segurança. No fim das contas, até mesmo quem trabalha com ele acaba segurando a responsabilidade. É sempre interessante. Se safou do bagulho, ainda lascou segurança ainda.
Merda O mesmo. que você faria numa situação dessas? O que qualquer homem tem sangue quente naturalmente. Homem não gosta de deixar barato uma coisa dessa, ainda mais se você tiver acompanhado, se você é pai Exatamente, de família cara. e tal. Nessa situação que vocês estão vendo aí agora, ele mexeu com pai e filho, os dois reagiram. E houve lá briga com os seguranças. Teve essa Vacilão, situação né, da festa cara? também. E tiveram outras situações de Fanfarrão rua danado. onde ele mexe constantemente com as pessoas comuns. E os seguranças já estão prontos para chegar lá e fazer aquela intimidação. E fazer as pessoas sentirem aquele Que sentimento. esse cara aqui desse vídeo aqui é o Prontos pior pra de chegar todos, lá. mano. Ele bota ele com a mãozinha na cintura assim, mano. Meu Deus do E céu, fazer mano. aquela É o pior de todos, intimidação. cara. E fazer as Eu não pessoas sei se é o sentirem mesmo, aquele acho que não é o mesmo, não. sentimento de impotência. A questão não é alguém processar ele e ganhar o processo. A questão é o que a pessoa passa ali no momento. Pra vocês verem como o The Hurt vai longe demais e seus seguranças também ultrapassam todos os limites. Já teve episódio em que um segurança de The Hurt confrontou agressivamente um funcionário idoso em um shopping. Era um segurança mais idoso, de Só mais vergonha, idade, que mano, The desses Hurt cara, estava mano. faltando respeito com o senhor lá, apontando o microfone na direção dele, e as pessoas no shopping incomodadas com a presença dele ali, porque onde ele anda ele está arrumando confusão, ele está mexendo com desconhecidos, e o segurança foi fazer o trabalho dele, pedindo, não Mexendo com o funcionário, o cara tá perturbando, aí bota segurança pra mexer. Ah, meu Deus, bota segurança pra cima do funcionário coroa ainda, e mano. vai embora e Que não aguenta, isso, cara? alguém tomou o microfone dele. Nesse Ser humano momento, desprezível, o guarda-costas mano. dele enfrentou o segurança do shopping idoso como se fosse uma encarada de UFC, como se ele tivesse Ser humano diante do cara, desprezível, e era mano. de igual pra ele. Ele Pô, não- tipo assim, o que você tem que fazer na sua vida? Como fracassado, né? Você tem que sempre ser segurança de um cara desse e agir assim ainda, mano. Você ainda age como se você tivesse certo também. Tá ligado, mano? Cara, que Ele merda, não que enxergou merda, mano. aquele Que segurança merda. idoso como se fosse o avô dele ou o pai dele. Ele enxergou aquele segurança como se fosse um cara do mesmo porte dele, da mesma idade, Exato, da mesma mano. energia. Aí você pensa, Batendo de frente com um qual é cara desses desse, mano. caras, desses seguranças que andam com o The Hurt? É isso, tá ligado? Tipo assim, o The Hurt é um merda, é assim, mas, pô, quão merda você tem que ser pra ser segurança desse cara, mano? Quão falido, ruim da cabeça, sei lá, mano. Não tem outra coisa pra você fazer, não tem uma festa pra você ser segurança, não tem nenhum youtuber melhor pra você ser segurança, você vai ser segurança desse cara, Será que mano. alguém ali tem cérebro, diretores desse tipo de conteúdo e os Exato, próprios seguranças mano. em si? Será possível que ninguém tem equilíbrio emocional ali? Não se Só sabe pensa em exatamente dinheiro, onde é deu esse isso? episódio, se eles ofereceram alguma grana pro cara pra levar aquilo pra frente, mas imagina que você é parente desse idoso. Você não vai querer deixar barato, não Ninguém tem vai como. gostar de ver seu pai ou seu avô numa situação daquela que já é idoso, trabalhando num lugar que tá ali dando a vida por um trocado, por um dinheiro, e chegar um moleque de meio metro fazendo aquilo, e ainda ter gente pra garantir que ninguém vai encostar nele, pra garantir que ninguém vai atrapalhar ali o entretenimento Safado, desagradável e desrespeitoso. Não é homem não, cara, esse Porque ele cara. não Esse contava moleque que não é homem com não. o pô. tempo ele foi ficando Nem ele é homem, nem esse segurança, cara. Esse moleque não é homem não, 12. tem um segurança de 3 metros de altura pra garantir as merdas que ele faz. Ele foi ficando cada vez mais conhecido como alguém muito problemático na internet, e isso facilitou as autoridades de ficarem monitorando ele. Não só as autoridades policiais, como também as jurídicas. Isso por quê? Porque ele já teve diversos problemas com polícia. Muitas vezes ele confrontou policiais, ele foi Bodycam, YouTube do Hurt. Do Hurt? Será que o nome é esse? Foi arrastado depois de Miami. Não sei. Por guarda de trânsito. Drogas encontradas. Com a câmera corporal mostra. respeitoso. Inclusive, alguns seguranças dele já tentaram impedir a polícia de chegar até ele. Ou seja, os seguranças às vezes não queriam respeitar nem mesmo a polícia, não conhecendo os próprios limites legais. Nenhum guarda-costas está acima da autoridade policial. Não interessa de quem seja o guarda-costas. Em 2025, quando The Hurt bloqueava uma rua de Miami, Sei que você merece, ô seu merda do quem caramba. seja o É isso que você guarda-costas, merece em pra ser 2000 segurança de um cara desse, mano. Como é que você quer ir pra cima da polícia, mano? Tipo, quão pequeno tem que ser o seu cérebro, mano, pra você ser segurança de um cara, de um youtuber, de um merda como esse e querer ir pra cima da polícia ainda, mano. Que é isso, cara? 2025, quando The Hurt bloqueava uma rua de Miami Beach para filmar, segundo Ah, ele tava bloqueando a rua. Nossa a senhora. polícia, ignorou repetidas ordens para sair da via. E o que aconteceu? Encontraram Ele droga foi com ele ainda. preso. Na prisão foram encontrados elementos químicos proibidos, ou seja, Drogas. drugs. O peso era Drugs. considerável para alguns diriam para o Cannabis. pessoal, mas outros um pouco mais. Não vou entrar em detalhes aqui. Ele Também foi não acusado importa, de essa parte aí não importa. Aí, o que importa é que ele tem que se ferrar.
de substância controlada e resistência sem violência. A ação Pirula. aparece em bodycam policial e depois ele liberou também as imagens dele. The Hurt aprontou. Cruzou o caminho de várias pessoas e infernizou a vida de várias pessoas. Num nível mais insuportável que vocês possam imaginar. Mano. Eu mesmo não consigo Tem que pensar se ferrar um um moleque cara de desse, meio cara. metro cruzando o meu caminho e tentando tirar onda com a minha cara. E qualquer pai de família, qualquer homem comum também, não vai conseguir se imaginar numa situação dessas. Na maioria dos casos o cara vai reagir, porque ele escolhia bem os lugares, as pessoas, ele ia em lugares onde não tinham incidências de violência, porque ele sabia que as pessoas não iriam reagir. Eram pessoas No mais máximo, tranquilas. Na maioria dos casos, iriam só confrontar e Cara, eu desafio ele a vir aqui em Belfor Roxo. Vai lá no centro de Belfor Roxo, mano. Eu moro aqui em Belfor Roxo. Vai lá no centro de Belfor Roxo, mano. Esbarra em alguém e fica nessa aí de segurança aí pra tu ver. Faz isso aqui no centro de Belfor Roxo, mano, pra tu ver uma coisa. Só pra testar, só testa só. Caso segurança já seria o suficiente Só testa. para afugentar qualquer um. Até que um dia tudo deu errado. Aí, ó, The tem que se Hurt ferrar mesmo. finalmente cruzou o caminho de alguém muito errado. Procurou e recebeu, achou o que queria. Em dezembro de 2025, The Hurt, seus seguranças e sua equipe tiveram a falta de sorte de cruzar o caminho com um ex-lutador de UFC. E não era qualquer um, era um peso pesado. Andrei Arlovski. Ou Andrei, seja, apesar de ser conhecido normalmente como um cara calmo, vai ter que medo não do se envolve segurança. com problemas, virou a chave imediatamente no momento que foi provocado quando estava com a família dele. E ele mesmo declarou na reportagem: óbvio, o cara não é violento, mas ele tá com a família dele, mano. É óbvio que ele vai querer proteger a família dele. Isso é instinto de homem. O que não é instinto de homem é você sair na rua implicando com os outros. Isso não é instinto de homem. Sair na rua procurando gente pra perturbar, gente frágil pra perturbar. E é isso aí que você recebe. Uma hora você caça o que... Ficar mexendo com fogo, uma hora você se queima. É simples assim. Simples. que não agiu de forma gratuita, mas apenas para proteger a sua família. E ele mesmo declarou na reportagem que não agiu de forma gratuita, mas apenas para proteger a sua família, porque viu um bando Tem que de proteger a pessoas família de um provocando retardado outras desse. sem entender, até que ele foi tocado. Arlovski reagiu no momento que tocaram nele e derrubou um deles imediatamente. O segurança foi pra cima dele, chegou a desferir um golpe que não pegou, e o Arlovski fez o segurança recuar e nem se meteu mais na briga. Depois o Arlovski sozinho acabou com a equipe do The Hurt inteira. Isso aí. Olha o segurança peidando. Olha a segurança peidando. É isso mesmo que vocês viram. Aquele segurança todo brabo. Esse segurança, caraca, cara. Esse segurança é um moleque. É uma merda esse segurança também, cara. Só roncou pra cima do coroa, cara. Ficou pra cima do coroa, que magrelo. Aí contra o lutador de UFC, ele recuou pra trás e deixou o cara se lascar sozinho. Sei lá, meu Deus do céu, mano. É isso que eu tava falando, cara. O quão lixo você tem que ser pra ser um segurança dele. Ele mostrou que ele é um lixo. Que mesmo ele combatendo outras pessoas, ele é tão lixo quanto o cara. Ele não tá defendendo o cara nem pelo dinheiro nem por nada, porque ele é um lixo igual o cara. Não é dinheiro, não é nada. É simplesmente o prazer de ser um lixo. Todo mundo, quando finalmente viu um cara que poderia botar todo mundo em perigo, recuou e só ficou olhando a turma tomando uma surra de camarote. O cara batendo em todo mundo. Profissional, um cara grande, mas ele estava sozinho contra vários e como vocês sabem, briga de rua não tem regras. Qualquer um poderia fazer ali alguma covardia, né? Mas ele se garantiu muito bem. Isso foi levado à frente, mas The Hurt não conseguiu nada. Posteriormente, o Arlovski deixou claro que só fez aquilo para proteger os dele. Não precisava de explicação nenhuma. Todo mundo gostou, todo mundo tava doido para ver uma internet deve ter ficado maluca quando fez isso aí. Fez alguma coisa com The Hurt e seus seguranças. Arlovski depois dessa caiu nas graças de muitas pessoas na internet. Depois disso ele teve problemas com mulheres também. Por exemplo, a sua ex-parceira McKinley Richardson afirmou que The Hurt a pressionou a entrar em plataformas adultas e descreveu o controle e abuso emocional. Merda, cara, esse cara é um merda completo, mano. É um merda completo, mano. Também, moça, poxa, moça, eu não queria julgar, moça, mas tu tá vendo que o cara é um merda, cara. Como é que tu casa com um cara desse, cara? Um lixo desse? Não tinha ninguém não? Melhor não? Tinha que ser esse lixo? Meu Deus do céu. Uma modelo se apresentou publicamente como contratada da gestão da plataforma azulzinha lá de The Hurt. Alegou que ele ficava com 80% da receita. Essa é uma parte um pouco mais delicada. 80? Só pra vocês verem o quanto esse moleque se afundou em problemas. É um lixo humano. Se vocês quiserem saber mais dessa história, pesquisem.
porque o negócio não é leve. E são processos que estão rolando até hoje. Ele foi de moleque Eu não quero nem pesquisar, mano. É um lixo. para uma acusação que alguns diriam até mesmo que ele seria um mini cafetão. Não sou eu que estou Lixo, dizendo, mano, mas lixo, sim as mano. notícias. Ele é um cara que tem mais de 15 milhões de Prefiro dizer lixo seguidores humano aí no mesmo, YouTube, melhor. mas depois de tantas confusões e processos e controvérsias, o alcance dele caiu. Ele foi banido de muitas plataformas Só e sobrou ele já aqui, não que tem certeza. mais muito do que ele tinha antes. Isso aconteceu depois dele bater a McLaren olhando o celular em live. Ele feriu o cameraman e foi citado pela polícia. The Hurt foi banido da Kick, sofreu um novo banimento após outra briga. E em fevereiro de 2026, Ele foi banido daqui 2 vezes? tem a McLaren olhando o celular em live. Ele feriu o cameraman e foi citado pela polícia. The Hurt foi banido da Kick, sofreu um novo banimento após outra briga. E em fevereiro de 2026 também foi tirado da Phoenix Open e impedido de voltar ao evento da PGA Tour, após mais uma provocação. Ou seja, banido de tudo. Depois disso, só ladeira abaixo. Ele vive Banido de praticamente tudo. de vídeos antigos de provocações que viralizaram e ainda estão na internet. Mas, no geral, após o episódio com Arlovski, principalmente, começou uma certa queda do hype do moleque, porque não foi só essa questão do Arlovski também, mas todos os outros processos e controvérsias pesadas relacionadas a The Hurt. Tenho certeza que você já viu na internet algum vídeo desse moleque provocando as pessoas por aí. Saibam que ele já está aprendendo a lição. Deus Se é você bom, gostou mano. desse vídeo, não Tem gente deixe que não de dar um acredita em like, Deus ainda. comentar alguma coisa. E aqui no canal tem vídeos